Aqui, você define o presidente. Muito bem, nós estamos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, onde se realiza o terceiro debate entre os candidatos a presidente do Diretório Estadual do PT. Nós tivemos, no primeiro bloco, cada um dos candidatos fazendo as suas próprias apresentações. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. A pergunta deve ter 1 minuto, a resposta 3 minutos. 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Os nomes dos candidatos, de todos eles, dos 5, estão aqui à minha direita e a mesma coisa aqui do meu lado esquerdo. Eu escolho aqui do lado direito o candidato que faz a pergunta e do lado esquerdo eu sorteio o candidato que vai dar a resposta. Então, vamos ver quem é o candidato que vai fazer a pergunta. Emídio de Souza faz a pergunta. Ele escolhe, evidentemente, ele faz a... Agora vamos ver aqui o candidato que vai responder para o... Vamos ver. Oh, saiu, era um pouquinho, repetiu aqui, só 1 minuto. Repetiu. Misa Boito. Emílio faz a pergunta, 1 minuto para a pergunta. Misa Boito tem 3 minutos para responder. Companheira Misa, eu queria perguntar a você o seguinte: você tem dito, já disse em outros debates que nós fizemos, sempre ao final, que você é contra ou vai propor que o PT não faça mais o PED, que você é contra o PED porque acha que é um processo trabalhoso, complicado, e, enfim, explica as suas razões. E nós achamos que o PED foi um avanço para o PT muito diferente de quando a gente elegia a nossa direção e o nosso presidente em congressos fechados com delegados. Eu acho que essa participação aberta, com dezenas, centenas de milhares de filiados, e que onde as pessoas têm que apoiar, apresentar suas ideias, é um bom processo. Eu queria saber o que te leva a propor o fim do PED. 3 minutos. Obrigada pela pergunta, Emílio, porque eu tenho 3 minutos para explicar com sossego o que nós pensamos sobre isso. Esse é o 5º PED que o PT realiza. No 4º Congresso do PT, em fevereiro de 2010, nós levamos para lá a proposta do fim do PED. E eu quero te dizer, Emílio, que não é só eu que penso isso, a nossa chapa. A proposta dividiu o plenário, precisou votar 3 vezes para poder dizer que tinha uma maioria contra o fim do PED. E sabe o que foi surpreendente naquela votação? Que a amplíssima maioria da delegação de Minas Gerais votou pelo fim do PED. E sabe por que a maioria da delegação de Minas votou contra o PED? Pelo fim do PED? Porque em Minas, aquele PED deixou feridas, deixou problemas, que eu digo até hoje não estão resolvidos. Desde financiamento do PMDB para chapas do PT, até golpes atrás de golpes, listas de filiados, etc. O que eu acho? Quando o PED foi criado, o discurso era que era para democratizar o partido. Desde então nós votamos contra. O que aconteceu na prática, e nós votamos contra porque o PT veio até o ano 2000 elegendo direção com encontro, onde milhares participam desde a base. Aí se estabeleceu esse PED, que começa em cima, chapa nacional, depois estadual, depois municipal, quando chega lá embaixo já está tudo acertado. E o resultado, Emílio, é que eu acho que introduziu dentro do PT todos os vícios da eleição burguesa.
Esse PED, por exemplo, está sendo feito com regras aprimoradas no 4º Congresso, da segunda fase do 4º Congresso. E, Emílio, eu não sei se alguém comentou com você, mas é voz corrente no PT que o pagamento de boletos, que seria o ato do militante provar que ele é militante, filiado e quer votar, foi uma coisa muito feia nesse PED. Teve companheiros filiados identificados com a nossa chapa que foram pagar o seu boleto e seu nome já estava pago na lista. Teve dias que entraram milhares de boleto. Você sabe que tem um monte de recurso no Diretório Nacional, de inclusive muitos filiados mortos que estão pagos. Então o PED, eu não tenho dinheiro para pagar boleto, nem se tivesse eu pagaria, porque isso é uma corrupção, é viciar, é tirar do militante filiado o direito de dizer, eu tenho 10 conto, vou pagar e vou votar em quem eu acho que eu devo votar, e dizer para o filiado, eu pago para você e teu voto está definido, que a gente sabe que isso vem ocorrendo. Não estou dizendo quem é que faz, quem é que deixa de fazer. Estou me referindo a recursos que tem. Então, eu acho, francamente, Emílio, que se a intenção era democratizar o processo, não foi o que ocorreu. Muito obrigado, candidata. Tempo encerrado. Eu quero lembrar que este terceiro debate entre os candidatos ao Diretório Estadual do PT será retransmitido será repetido na próxima segunda, na quarta e na sexta-feira, sempre às 16 horas, pela web rádio linhadireta.org.br e também pela web TV linhadireta.org.br. Agora eu sou... tem a réplica, me desculpe, esqueci, tem a réplica de 1 minuto e depois tem a tréplica mais 1 minuto. Desculpem. Eu queria lembrar o seguinte, eu acho que quando você tem um instrumento democrático, não quer dizer que você não tenha problemas nesse instrumento democrático que você tenha que corrigir. As próprias eleições gerais, elas são carregadas de problemas e nem por isso nós vamos jogar, sabe, a bacia com a criança dentro. O PED é uma conquista. O PED, ele chama os filiados a participarem. Ele chama debate, ele obriga. Se não tivesse PED, por exemplo, nós 5 não estaríamos aqui no Vale hoje debatendo quem deve ser o presidente do PT. Estaria numa sala fechada no diretório e eles iam saber pelo jornal que você é contra quem é o novo presidente do PT. E eu acho que quem quer ser presidente do PT precisa vir aqui dizer por que é, ouvir crítica, ouvir debate, ouvir sugestão. Isso que eu acho que é, Nisa. A riqueza do PED está aqui. Não é porque ele tem problemas, vamos corrigir os problemas, vamos sanar. Você, por exemplo, quando pegou uma militante sua que estava paga, você deveria ter ligado para a direção nacional e falar, tem um erro aqui, e deveria saber o que aconteceu. Muito obrigado, candidato. A tréplica da candidata. Você sabe por que eu não liguei para o Diretório Nacional? Porque todos os recursos foram arquivados. Eles não quiseram nem olhar os recursos que fizeram. Então, eu acho que não tem muita vontade de corrigir os erros. E eu quero insistir, Emílio, que sim, o PED traz vícios e a disputa do poder econômico no PT. Vamos supor que em São Paulo votem 100 mil filiados. Companheiros e companheiras, alguém faz um chute aqui de quanto desses 100 mil filiados realmente discutiram, estão votando porque decidiram entre as propostas colocadas por uma proposta? Eu duvido que alguém acredite nisso. Eu duvido. E depois, os encontros... Quem disse que o encontro não é democrático? Eu cansei de eleger presidente do PT em encontro nacional que começou a discussão lá embaixo. E eu era delegada por centenas de filiados, você também. A gente representava. E a gente estava lá representando alguém a partir de uma discussão na base. Junto com o PED, Emílio, você me desculpa, isso é que é porta fechada. Muito obrigado, candidata. É discutir o vice sem nenhuma discussão no partido. Quanto mais pede, menos poder de decisão para o filiado. Muito obrigado. Agora, à minha direita aqui, eu vou sortear outro candidato para fazer a pergunta. E, à minha esquerda, o candidato que vai responder a pergunta formulada. 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a réplica. Então, a pergunta agora é de Misa Boito. E a resposta é de Emílio de Souza.
Emídio. Não, agora quebrou o Facebook. Quebrou o Facebook, antes era... Bom, Emídio, você disse, e já repetiu hoje aqui, que o PT nunca teve que abrir mão de uma posição por conta das alianças. Eu não sei se você era ou era delegado ao Congresso do PT, que adotou no programa da Dilma as 40 horas semanais e a redução do índice de produtividade da terra. E vi que o Michel Temer exigiu que fosse retirado do programa e o PT retirou. E mais recentemente a Dilma fez uma proposta que o PMDB boicotou e a Dilma recuou. Então será mesmo que as alianças não são um obstáculo para que o PT possa aprofundar as mudanças que a maioria do povo espera do PT, porque aí sim é do PT que espera? Te dou 2 exemplos, depois na réplica eu posso te dar mais 2, e aí eu gostaria que você me explicasse, então, como é possível dizer que a aliança com o PMDB, que exigiu que o PT arrancasse ponto do programa unânime, por proposta da CUT aprovado, não é um obstáculo para os nossos compromissos. Muito obrigado, candidato. Olha, eu queria dizer o seguinte, toda vez que você faz uma aliança, você faz um programa, o programa não é mais o programa do partido, é o programa da aliança. Isso não quer dizer que o PT abriu mão do seu programa, o seu programa vai se realizar, mas naquele momento histórico, naquela eleição, o que é possível avançar até ali. Agora, eu poderia devolver a pergunta para você, Misa, dizendo o seguinte, quer dizer então que era melhor o Lula continuar tendo 35% dos votos, que nem ele teve contra o Collor em 89, contra o Fernando Henrique em 94 e contra o Fernando Henrique de novo em 98? E o Brasil continuar com 40 milhões de miseráveis abaixo da linha da pobreza? Continuar com os índices miseráveis? Continuar com a juventude sem oportunidade? Continuar com a política, sem política para as mulheres, como agora nós começamos a criar? Sem a Lei Maria da Penha? Será que é isso que vale? Será que o Brasil, nos últimos 10 anos, a aliança que foi feita não possibilitou um mínimo de avanço? Claro que nós tivemos que recuar em alguns pontos. Não é só isso que você falou, não. Eu posso te ajudar a dar outros. Eu gostaria de ver os meios de comunicação com regulamentação. Evidente que eu gostaria. Agora, se depender só de nós do PT, as coisas não seriam assim. Eu gostaria de ver mais avanço no meio ambiente, mais avanço em direitos dos trabalhadores. Agora, a história dos países não é feita com a direção de um partido só. A não ser que você esteja propondo algo semelhante ao que tem alguns países de partido único, que não é o nosso caso. Nós não temos pretensão, não há cidade, não há Estado, não há país que avança a sua democracia se não for por um programa de avanço. Um programa que paulatinamente vai fazendo as coisas avançar. E quando, muitas vezes, a esquerda vai no rabicho disso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a esquerda, o PT, está no comando. Nós não somos o rabo da sardinha, nós somos a cabeça do bacalhau. É eles que estão tendo que nos apoiar. Não é nós que estamos apoiando o governo do DEM. Não é nós que estamos apoiando o governo do PMDB. O Carlinhos Almeida não participa de governo do DEM. O DEM tem algum cargo no... Agora, isso não impede. O que precisa entender é que isso não impede os avanços que São José dos Campos já começa a experimentar, que outras cidades já experimentaram, que as pessoas tenham acesso a políticas públicas de qualidade. Então, esse purismo, ele serve muito bem para a gente constituir o partido. Para governar o Brasil, é preciso ter mais generosidade. Não adianta querer fazer de conta que nós mandamos tudo. Porque quando chega no Congresso Nacional, de 513 deputados, Misa Boito, nós temos 88. Eu pergunto, como é que aprova as medidas? Sem aliança? Porque se depender de você, eu não vou aprovar uma aliança. A presidenta vai tomar que medida como? Vai apoiar 40 horas como? Com 88 deputados. Muito obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica da candidata. Emídio, em primeiro lugar, você sabe que eu sou de uma tradição que se construiu contra o Partido Único, contra o stalinismo. Então, esse risco você sabe que não tem na minha posição. Segunda, você sabe que também eu sou de uma tradição que defende a independência política dos trabalhadores, que, aliás, estava no manifesto do Partido dos Trabalhadores. E se aliar com a burguesia é ferir a independência política dos trabalhadores. Nós tivemos avanço nesses 10 anos? Tivemos. Mas me desculpe, não foi benesse do governo de coalizão.
foi conquista da luta de classe. Salário mínimo, conquista, luta da CUT. Piso salarial dos professores, conquista, luta da CNTE. Então, generosidade, sim, muita generosidade. Agora é de se perguntar generosidade com quem? Generosidade com quem? Vou te dar um exemplo. O PMDB, a maior bancada ruralista do Congresso Nacional, trava todo e qualquer avanço no campo. Serviço público de qualidade, mas não foi para isso que a juventude saiu na rua. Muito obrigado, pedindo serviço público? 1 minuto para a tréplica do candidato. Desculpe, Misa, não foi só com generosidade, só com a luta que a gente conseguiu. Se nós não tivéssemos um governo de caráter democrático e popular no Brasil, encabeçado pelo companheiro Lula e agora pela Dilma, o salário mínimo não teria atingido o patamar que atingiu. Porque a CUT não começou a lutar por salário a partir do momento que o Lula chegou no poder. Ela já lutava no tempo do Collor, do Fernando Henrique. Há 30 anos ela luta e nunca conseguiu. As condições de eleição de um governo popular mudam a feição do país. Não é agora que os estudantes lutam para ter direito à universidade pública e gratuita, mas foi com Lula que o ProUni veio. Não é agora que os movimentos de moradia lutam para ter acesso à moradia, mas foi com Lula e com Dilma que 3 milhões de moradias vieram. Então, essas coisas do avanço, essas coisas que estão acontecendo agora, a luta social impulsiona, mas o governo popular faz acontecer. Muito bem. Agora vamos para a terceira pergunta, aqui à minha direita, quem faz a pergunta. Então, quem pergunta agora, deixa eu abrir aqui, é o candidato Carlão. Carlão faz a pergunta, 1 minuto para a sua pergunta, e quem responde é o candidato Miranda, 3 minutos para a resposta. Bom, Miranda, é inegável as conquistas importantes que o Brasil e a América Latina tiveram nos últimos 20 anos. Foram conquistas que melhorou a vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras, particularmente aqui no Brasil. Mas como é que se explica que nesse mesmo período de conquista nós não mexemos com o capitalismo, não mexemos com o mercado, não mexemos com os banqueiros? O lucro do capitalismo triplicou e fez com que, num momento importante da conjuntura, a mídia começou a enterrar o partido. E qual é o limite do partido e qual é o limite do governo nessa disputa? Microfone. Pronto, está aí o microfone para o candidato dar a sua resposta. 3 minutos, por favor. Bom, companheiros, obrigado pela pergunta, Carlão, porque é exatamente, na minha opinião, na opinião da chapa Virar à Esquerda, o entrave do PT e nosso, companheirado. Eu não estou de acordo com a avaliação feita agora há pouco aqui, que não tem correlação de forças, porque reformas e leis duradouras e que mexem com a vida de verdade do povo brasileiro totalmente foram conseguidas com 16 deputados na Constituinte. 16 deputados conseguiram licença maternidade, redução de 48 para 44 horas, licença paternidade. Com como? 3 greves gerais nós fizemos nesse país. Mobilizamos, fomos às ruas, e nesse mesmo período construímos o MST, construímos a CMP. Portanto, Carlão, a correlação de forças para se mudar coisas do Estado e leis tem a ver mais com a rua e com a mobilização do que postos de trabalho de prefeito e vereadores. O que existe hoje, Carlão, dos avanços, que é verdade, e tem razão a companheira, porque foram conquistas de décadas também, tem razão o que o companheiro falou, mas vamos falar a verdade. Obra todo mundo faz. E por isso que tem cara de direita reacionário, fascista, que aliás é da base aliada agora, que é popular até hoje, como Maluf, Sarney, etc. Nós temos que fazer reformas duradouras, e não como campanha salarial, que se a gente não elege o outro de novo, numa penada, a direita vai lá e retira os 40 milhões, voltam 60 para a miséria.
E como fazer isso, Carlão? A única forma é romper com a direita e se aliar fundamentalmente aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, à base social do PT, porque com isso a gente se liga à rua, e o poder não é só quem está com a caneta. Júnior mostrou, deixou a direção do PT apavorada, deixou a burguesia apavorada, quando o povo saiu na rua. Porque como nós vimos nesse último período, no Egito, por exemplo, num dia 17 milhões de pessoas derrubaram o governo Morsi. Não tinha um PT lá, não tinha um partido operário, porque se tem um partido que está à altura das tarefas, ele encabeça esse movimento e vai até o fim. É essa discussão que o PT tem que fazer, Carlão. Se a gente consegue fazer isso, fizemos com 16 deputados, imagina com 88. Porque se a gente é sério, democratização, a primeira coisa que o governo federal tem que fazer para falar que é sério é parar de financiar a Globo e a Veja, que só nos ataca. O que impede é a política de colaboração de classes, são os acordos que o governo faz, que foi falado aqui que tem que fazer isso para avançar. Tem réplica? Bom, eu acho muito importante a atenção que nós temos que ter, qual é o papel do partido e qual é o papel do governo. O governo tem uma limitação que vai de acordo com o que ele construiu de política de aliança. Correto ou não, a tática na última eleição, na eleição do Lula, a composição que nós fizemos, ela não pode servir para as próximas eleições, não pode servir porque a crise internacional não vai permitir que a gente amplie as conquistas sem mexer no capital. Não tem jeito de ampliar as conquistas que nós tivemos, aumentar as universidades federais, aumentar o Bolsa Família, se a gente não mexer no capital. E dependendo da aliança que nós tivermos, nós não vamos poder mexer. E a gente já ficou provado na mobilização na rua que nós não temos medo de aliança, não temos medo da rua, mas a direita está aprendendo a disputar conosco na rua. E ela fez isso e nos deixou intimidados, porque o partido está abrindo mão do seu papel, que é de disputar a rua em favor de um governo mais avançado. Muito obrigado. Um minuto, Miranda. Bom, como eu estava dizendo, pessoal, tem coisas, companheiros, que a gente pode fazer com uma penada, e são estruturais e demarcam e trabalham a nosso favor para mudarmos a correlação de forças. É exatamente isso, Carlão, porque aonde está o nó? Vamos falar a verdade entre nós. O nó está na dívida pública interna e externa, na política central do governo, que é o superávit primário, porque esses são 50% praticamente do orçamento federal, que impedem de realizar o que as ruas pediram: educação, saúde, transporte público gratuito de qualidade para todos. É essa a exigência das ruas que nosso governo federal não consegue cumprir, porque está apegada à política econômica de tempos, desde o FHC. Ah, mas não dá porque não tem correlação. Então nós temos que nos ligar às ruas, às mobilizações. Essa é a discussão central, Carlão, que nós precisamos de fazer o nosso partido, porque com isso nós temos autoridade para disputar a política econômica, candidato, e lutar contra o capitalismo. Bem, agora, para que não haja cruzamento, ou seja, o mesmo candidato que já fez a pergunta, para que não haja esse confronto, então agora não há sorteio, tá? Então, o candidato Miranda, obrigatoriamente, tem que fazer a pergunta para o candidato Lício Lobo. 1 minuto para a sua pergunta. Ô, Lício, eu vi hoje no jornal que o candidato Vacareza, que tem mais trabalhado para outros partidos, para o amigo dele, o presidente da Câmara, Henrique Alves, o deputado mais velho e um dos mais conservadores da Câmara dos Deputados, diz que o pessoal que critica ele é um pessoal que tinha que sair do PT. Esse mesmo deputado que apresentou a lei das flexibilizações, de flexibilização da CLT, esse mesmo deputado que, ao revés da bancada, foi nomeado pelo Henrique Alves, pelo amigo dele, disse que quem está contra a posição dele deveria sair do PT, e diz que ele está fazendo tudo que o Lula manda. Tudo que ele fez foi conversado com o Lula. Isso é o que está no portal 247 que eu li hoje.
Qual a sua opinião a respeito dessa situação do Vacareza, Lício? O Vacareza é a pauta. Está dando para ouvir? Bom, o Vacareza tem sido muito debatido aqui desde o primeiro debate, né? E acho que não é por acaso, porque ele insiste. Essa declaração que ele deu, eu li a mesma entrevista que o Miranda deu, eu acho que é um ataque ao PT e um ataque à militância do PT. Não sei se todos os companheiros que estão aqui no debate acompanharam. Essa polêmica nos remete às manifestações de junho. Em junho, o povo e a juventude foi às ruas para dar um recado muito claro ao PT. Nós queremos mais política pública e nós queremos uma reforma do sistema político. Isso ficou claro. Tem uma revolta do povo contra os 300 picaretas que estão lá no Congresso, como o Lula bem disse há um tempo atrás, que estão lá para se locupletar. E são as contradições da política de aliança que nós debatemos aqui. E a Dilma teve a posição, na hora quente das manifestações de junho, ela deu a saída pela positiva. Ela foi à televisão e deu um recado muito claro ao povo. O governo e o PT são a favor de uma constituinte para revisar, reformar o sistema político de alto a baixo. Isso passa por uma reforma política que traz o financiamento público de campanha contra o poder econômico do grande capital na política, traz o voto em lista, o reforço da democracia, o reforço dos partidos, o reforço dos programas. E jogou a bola para o povo, chamando plebiscito. No dia seguinte, o PMDB e o Michel Temer sabotaram a proposta da Dilma. Infelizmente, a Dilma recuou na Constituinte, mas manteve a proposta do plebiscito. A burguesia, através do PMDB, manobrou para jogar o debate do plebiscito para o Congresso Nacional. Esse Congresso dos 300 picaretas, comandado pelo Henrique Alves do PMDB. E o Henrique Alves chamou o Vacareza a presidir essa comissão para sabotar a reforma política, para sabotar o plebiscito, para sabotar a proposta do PT. E o Vacareza cumpriu esse papel, se propôs esse papel. Está enterrando qualquer proposta de reforma política positiva lá no Congresso Nacional. E fazendo esse papel vergonhoso que o Miranda se referiu aqui. Isso exige uma resposta do PT, do conjunto da militância. A juventude do PT fez muito bem no seu congresso, na semana passada em Promissão, quando pediu comissão de ética para o Vacareza. E pedir comissão de ética para o Vacareza é pedir esse ato da juventude, é um chamado também para que o conjunto da militância do PT discuta qual é a política que vai presidir o partido no próximo período. Nós vamos ter congresso, depois o PED, que vai eleger os delegados ao 5º Congresso. Em dezembro, a voz vai estar com a militância do PT, que vai julgar essa postura do Vacareza. E eu espero muito sinceramente que a voz da militância do PT se faça ouvir no Congresso, repudiando a traição que o Vacareza faz ao PT, se aliando ao PMDB que quer sabotar a nossa política. Lício, eu acho que o buraco é mais embaixo. Porque antes das manifestações, o prefeito Fernando Haddad se reuniu com o PSDB, com o Alckmin, para falar do aumento da tarifa. Depois, o Zé Eduardo Cardoso, ministro, falou que oferecia as tropas federais para botar ordem perante o caos que eram as manifestações de junho. Agorinha há pouco, nós vimos o governador da Bahia, Jacques Wagner, apoiar o seu vice-secretário de segurança que recebeu o MST a bala. E o que o Vacareza disse? Que ele é majoritário do partido, que o que ele está fazendo está tudo certo, tem a ver com as alianças. Eu acho que ele tem razão. O Vacareza é honesto. A política de alianças, tão reverenciada pela maioria da direção do PT, está levando a este tipo de intervenção perante o povo. Em dados momentos onde o povo está em luta, a gente acaba defendendo o Estado burguês e a sua opressão, ao invés de combater, estar junto com os trabalhadores. Eu acho que tem muito debate no PT, acho que o debate é muito rico, mas o Vacareza ele tem um mérito, que é o mérito de concentrar e levar até as últimas consequências a política que ele mesmo diz que é a política do setor majoritário do PT. Ele mesmo usou essa expressão, campo majoritário do PT, né? Na entrevista. Eu acho que a coisa é mais complexa. Eu acho que dentro do campo majoritário do PT tem gente que pensa diferente do Vacareza. É mais complexo.
Aliás, eu acho que, infelizmente, tem muita gente que pensa diferente do Vacarezza. Agora, pelo fato do Vacarezza sintetizar e levar ao limite a consequência lógica dessa política, é que eu refaço aqui o meu convite a todo mundo que está presente aqui no debate, que está nos assistindo, que vote no PED nas chapas que combatem, consequentemente, a política que o Vacarezza representa, que é apontar o caminho da reafirmação do PT. O PT precisa reatar com o seu programa histórico, que é o programa de reformas estruturais. Nós não vamos fazer reforma estrutural aliado com o PMDB, com o Michel Temer. É isso que está em questão nesse PED. E o voto dos militantes tem que ser dirigido por essa reflexão. Muito obrigado, candidato. Tempo esgotado. Bem, é a última questão, a última pergunta, 1 minuto. Quem faz a pergunta é o candidato Lício Lobo. 1 minuto para a sua pergunta. Para o Carlão, né? E a resposta vai ser do candidato Carlão. Eu vou insistir aqui num tema que eu acho que é não por acaso ele tem sido recorrente aqui no debate, porque eu acho que ele concentra os dilemas e os desafios para a nossa reflexão aqui nesse PED para o PT, que tem a ver com política de alianças. Está muito claro aqui no debate que existe um setor do partido que defende uma aliança, uma política de alianças que é quase sem limites, que pode ir do PCdoB, que é o nosso aliado histórico, até o DEM. Ela é ultra elástica e que se mede a eficácia pelo número de siglas que estão conosco. Eu divirjo dessa concepção, eu acho que é desastrosa, e acho que a nossa política de alianças tem que ser comandada por um debate programático. Nós temos que nos aliar com quem defende um programa de avanços, um programa de reformas estruturais no Brasil. Essa é a tarefa que está colocada hoje, o momento é o recado que as ruas nos deram. Eu queria perguntar para o Carlão, com base nesse princípio, se ele acha que é admissível que um governo do PT tenha um secretário do DEM. Como aqui em São José do Sul. Carlão, deixa eu passar o microfone. Carlão, 3 minutos para a sua resposta. Bom, Lício, eu acho inadmissível, porque, primeiro, que é deseducativo a gente construir uma política de aliança sem passar pelo conjunto do partido. É necessário que uma política de aliança ela tem um programa a ser construído com os seus parceiros, com aqueles que constroem a luta no dia a dia. Nós construímos esse partido a partir da mobilização das lutas aqui do ABC, das greves de 78, tivemos muitos aliados. São esses que nós temos que ter compromissos e programa, porque a partir daí é que a gente vai poder discutir com outros partidos. Olha, nós temos um programa, não pode ser ao contrário, como foi dito aqui na mesa, que, olha, se eles não quiserem, nós não precisamos cumprir. Não, o partido não pode ter um limite. O programa do partido é um programa socialista que vai além do que é um governo. É preciso construir uma política de aliança a partir dos grupos políticos organizados na sociedade que tem uma unidade de ação e de defesa da nossa política e de um país melhor. São esses que são os principais aliados. Depois disso, sim, é possível você discutir na sociedade, com outros partidos, olha, a partir deste programa. É o programa que tem que ir à disputa, e não o que nós fazemos hoje. Hoje nós tivemos, como é que nós vamos explicar para essa juventude que não conheceu o Lula, que não conheceu a ditadura, o abraço do Haddad, do Lula no Maluf? Como é que nós vamos responder isso para essa juventude? Explicar por que nós estamos caminhando com o corpo, porque nós estamos rifando o PT lá no Maranhão para a família Sarney. É difícil de explicar essa política para essa juventude que não tem história. Foi destruída a educação no estado de São Paulo. No entanto, nós não podemos ganhar a qualquer custo. Ganhar a qualquer custo significa fazer uma política que tenha limite, que é essa política que foi feita até o momento de inclusão social, mas a mudança estrutural que esse país precisa está sendo impedida por essa política de aliança que nós estamos aplicando. E a nova eleição do ano que vem não vai ser brincadeira. A direita vai disputar impondo derrota para o partido, se nós não tivermos uma política de aliança com os movimentos sociais primeiro, construir um programa para depois disputar na rua, ver quem é o partido que quer assumir aquelas bandeiras que nós estamos disputando. Não é necessário o partido abrir mão.
O governo, se quiser fazer aliança, ele faz, porque a dinâmica de um governo, o Estado brasileiro, a estrutura do Estado, a falta de uma reforma política, deixa essa porta aberta para que o governo possa fazer troca. Isso é muito ruim. E o partido não, o partido tem que disputar as políticas do governo, mas não numa política de aliança tão ampla como é essa que nós temos hoje. Agora vamos à réplica, por favor, microfone. Vamos à réplica. Eu acho que o problema é mais grave. Vamos pegar o exemplo aqui do Estado de São Paulo. O que nós estamos debatendo aqui é uma eleição para o diretório, candidatos que vão disputar o PT do Estado de São Paulo. O Vale do Paraíba é uma região importantíssima do ponto de vista econômico, político, aqui no Estado. São José dos Campos, eu ousaria dizer aqui com licença aqui do povo de Taubaté, talvez seja a principal cidade aqui do Vale do Paraíba. E nós temos o DEM no nosso governo. O DEM no nosso governo. Nós vamos combater o Alckmin. E qual vai ser o nosso discurso político, na política, agasalhando um partido que é inimigo da classe trabalhadora dentro de um governo fundamental do PT aqui no Vale do Paraíba? Acho que cada vez mais o PT ele tem que construir uma política que seja consequente. Se nós queremos combater o inimigo, se nós queremos afirmar um programa, nós temos que priorizar uma aliança social. Isso está muito claro na conjuntura que está se abrindo no Brasil. É preciso priorizar a aliança com o movimento social. Se aliar com o MST para combater o agronegócio. Se aliar com a CUT para combater o grande capital. A aliança social constrói a nossa vitória. Muito obrigado. Bem, encerramos essa parte do debate. Na próxima nós vamos a um intervalo. Tem a tréplica, desculpe. Tréplica, 1 minuto de tréplica. Então, socializando ainda, foi muito importante a vitória do Haddad aqui na cidade de São Paulo. Mas nós construímos esse partido de braço colado com o movimento de moradia, o movimento sem teto, que há décadas e há anos lutam e ajudaram a construir esse partido. E eles viram a Secretaria de Habitação ser entregue ao PP. Com a política nacional que nós temos, do Minha Casa Minha Vida, alguém aqui acredita que essa secretaria vai fazer o banco de terra, vai desapropriar terra em São Paulo para atender de 0 a 3 ou vai priorizar os empreendimentos das grandes empreiteiras na Zona Sul? Então é essa contradição que nós não podemos aceitar, porque nós vamos deixando companheiros pelo caminho, porque o movimento de moradia aqui no estado de São Paulo resistiu duramente aos ataques do Kassab, mas nós entregamos a Coab e a Secretaria da Capital ao PP. E isso vai custar muito caro quando nós vamos disputar na rua de novo essa política. Desligou aqui? Tudo bem. Bem, este terceiro debate entre os candidatos a presidente do Diretório Estadual do PT estará sendo reprisado pela web rádio linhadireta.org.br e pela web TV linhadireta.org.br na próxima segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, sempre às 16 horas. Portanto, quem não assistiu desde o começo vai ter a oportunidade, nesses próximos dias, de rever este debate e de saber o que os candidatos falaram no primeiro bloco. Nós vamos a um rápido intervalo, em 2 minutos nós estaremos de volta. Aqui, você define o presidente.